Vamos pra mais um anime que eu pulei fora da raia e o Rafa é maluco, ele conseguiu ir pra Mononogatari, rapaz. Onde a gente tem o Itaderen. Cara, eu vou já te adiantar um negócio que eu sei que você precisa dar uma saída. Ah, Dos que eu dei chance, eu acho que esse foi o que eu mais fiquei feliz de dar chance. que bom. Não porque Que ele é bom. bom, mas é porque ele realmente tem uma conversa interessante a ser dada. Que ótimo, cara. Então, manda ver. Tá, vamos lá. A história do nosso querido Itaderen se dá porque eu não sei o nome dele, o Ryoma, ele é parte de uma grande família que enfrenta Tsukumogamis, que são basicamente espíritos que nascem a partir de objetos. E o nosso menino Itaderen, Ryoma, ele odeia eles com toda a força do mundo. Por conta que um deles matou os irmãos dele, o irmão e a irmã mais velhos. E aí eu vou vendo que ele tá com muito ódio no coração, manda ele pra casa de uma garota, a Botan, que ela vive com 6 Tsukumogamis que cuidam dela ali e ele precisa perder esse ódio profundo que ele sente deles. A premissa, eu vou ser sincero, eu gostei porque ela parece que vai ser um anime muito mais intimista, que vai tratar muito mais da perca que o Ryoma teve, do ódio que ele sente. O fato da Botan, que ela também tem alguns segredos envolvendo esses Tsukumogamis. Um papo interessante que teria para criar essa relação. Só que começa errado que Mononogatari é um Battle Shonen. E por ele ser um Battle Shonen, ele quer porque quer criar conflitos. Conflitos de ação a todo momento. E esses conflitos são extremamente chatos. Não só porque a produção é ruim, porque a produção de Monogatari nitidamente a Steph não sabe lidar com a ação, eles se perdem com muita facilidade, não tem muito ritmo, então é constante às vezes que ele tá tendo uma cena de ação extremamente desinteressante. Eu conto nos dedos as que são um pouco mais legais ou com uma coreografia decente. Ou que pelo menos estão bem desenhados, que também tem esse fator. Mas é também o fato de que constantemente ele para essa química de personagens que eu acho a ideia interessante, e eu acho que funciona quando tem, mas eles param pra fazer world building. Então, por exemplo, tem um momento de Mononogatari onde o Ryoma para de ficar um pouquinho na casa da Botan e ele tem que ir no grupo de Kyoto, que é a cidade onde ela mora, pra se apresentar, né? Pra se apresentar como um dos membros do clã Saenome. E, cara, isso faz sentido, isso tem lógica, inclusive tem lógica que os caras que chamam ele estão muito preocupados com a presença dele, porque tem umas tretas envolvendo a Botan. Então, uma conversa muito séria entre o lado dos humanos e o lado dos Sukumogamis. Mas, sinceramente, chato, desinteressante. Não, eu não me importo com o que esses grupos, essas diversas facções vão pensar com o Ryoma ficando com a Botan e qual é a lore envolvendo eles. É só muito chato. Eu quero ver a jornada desses personagens, a conversa que eles vão ter. O compreendimento do Ryoma, a aproximação dele com a Botan, os Tsukumogamis da Botan em si, que eles são interessantes. O resto não é. Eu achei estúpido o final da temporada envolver um cara extremamente aleatório, que inclusive não era contra o Ryoma, ele só foi lá porque falou: eu quero te testar, quero te bater. Aí ele não bate nele, ele apanha, mas não é pro Ryoma, é por outra coisa. E ele fala: você vai me contar o um negócio? Não, não vou, você é muito fraco na minha visão. Vai tomar no cu, cara, que desinteressante. Que coisa desinteressante. Esse anime, como o Battle Shonen, é uma bosta. Mas, Hum. então, eu tava esperando você votar porque eu queria falar dos pontos bons de Mononogatari. Tem bom, ok. Tem, por incrível que pareça. Pra começar, a melhor personagem fácil dessa história é a Botan. Porque ela tem uma ideia de que ela vive com esses seres, esses Tsukumogamis,
porque ela tem uma espécie de espírito dentro dela que pode fazer com que ela crie um Tsukumogami extremamente poderoso. Então ela é uma arma muito perigosa, seja nas mãos de humanos ou nas mãos de Tsukumogamis. Então fica uma treta muito gigante, uma guerra fria muito gigante entre eles para saber os movimentos da Botan. E por isso o Ryoma estar na casa dela é um problema. Porque faz parecer que os humanos estão tentando controlar ela, mas não é o caso. E aí tem um outro detalhe, que é o fato de que... Por que o Ryoma foi aceito pra ficar lá? Porque todos os Tsukumogamis envolvendo a Botan são Tsukumogamis de casamento. O Nagi, por exemplo, ele é uma espada cerimonial que você entrega num grupo de casamento. A Yu, ela é um prendedor de cabelo pra esposa. A Kagami, a espelho. Então todos eles são algum presente que querem fazer com que a Botan se case para que ela tenha uma vida fora dessa desgraça que ela tem. Porque como ela vive nessa Guerra Fria, é muito difícil para ela se aproximar das pessoas. Porque Tsukumogami tem medo dela, não pode se aproximar. E pessoas, principalmente crianças, morrem de medo dos olhos que estão atrás dela. Que ela não vê, mas são os Tsukumogamis que estão a observando com muito afinco. Isso causa medo em todo mundo. É uma ideia que eu acho muito legal. Inclusive, o episódio que eles falam sobre a Botan eu acho o melhor da série inteira. Porque daí realmente vai nessa vibe que eu queria que Mononogatari fosse. É uma história mais intimista. Mas não, eu sou obrigado a aturar a porra da lore política do caralho A4. Que é muito chata. Shonen fazendo lore política. Ai, meu... Não é nem exatamente lore política. Foi o que eu comentei. Tipo, tem um momento que o Ryoma ele tem que ir pro grupo da cidade. Dos exorcistas da cidade. Que tem que se apresentar. E esse grupo tem medo do que ele tá fazendo em relação a Botan. E que ele talvez possa ser uma ameaça. Faz sentido? Faz. É coerente? É. É o que eu quero assistir? Não! Eu fiquei morrendo de tédio vendo desse acho que é um episódio e meio que fica nisso. Porque não é a parte legal. A parte legal é o Ryoma com a Botan. É os Tsukumogamis dela. O Nagi, a Haori, todo esse grupo. É o drama que a Botan tem, é o drama que o Ryoma tem, como eles se entrelaçam. Isso é a parte legal. São os episódios que eu realmente gostei. Mas todo o resto de Battle Shonen, somados a uma produção que nitidamente é ruim, mas o principal do ruim não é porque eles são incompetentes, é porque eles não sabem fazer Battle Shonen. O Ryuichi Kimura, o character designer, que eu esqueci o nome, a própria Bandai Namco, eles não conseguem fazer ação. E não só eles, a história também não. Os momentos de ação de Monogatari são muito idiotas. E apesar de ter algum sentido, alguns poderes por conta dos objetos que eles carregam, tipo o Suzuri ele se torna tinta, porque ele é aquela pedra tinteiro que tem. É um conceito de poder interessante, mas eles não usam isso direito, sabe? É só, vamos causar porradinha. E é uma bosta. Eu sinceramente acho que Mononogatari, se ele não fosse Battle Shonen, seria muito melhor. Faz sentido, porque ia aproveitar melhor as minúcias da história, que não seja criar conflitos armados imbecis. Ou até mesmo não usando conceitos iniciais da obra, que é interessante. Pô, espíritos de ferramentas, objetos, e isso interfere nos poderes, deveria ser o interessante. Tanto que isso daí, eu até vi no primeiro episódio, o brother da moeda, o que ele tinha de poder? Ele era uma moeda gigante. Ele tinha um monte de moeda no corpo dele. Ou o próprio pessoal que mora com a Botan sendo um grupo de casamento, mas eles só não querem forçar ela a se casar o tempo todo. Realmente tem uma questão familiar envolvendo eles, isso é legal. Mas não é isso que a série me mostra a maioria do tempo. E, novamente, o vilão, entre aspas, vilão final, ser um cara que só tava ali porque, tô te achando aí que eu tenho que te testar, e num teste não resolve nada, é muito ruim, cara. E é justamente a parte desinteressante dessa série. E torna esse anime extremamente... Esse é o pior dos piores. Não é ruim, é esquecível. Mononogatari é uma história extremamente desinteressante e esquecível. E aí, novamente, pra esse tipo de anime, eu dou 5. É um anime que
existiu na temporada e que, sinceramente, podia existir de uma maneira muito mais interessante, mas ele só tá lá.